Então, abra a Bíblia, por favor, em Lucas 19. Nós vamos falar sobre um homem que buscava ver Jesus, porque ele buscava ser amado, ser aceito. Zaqueu, talvez um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, não é verdade? Quem aqui nunca leu o texto de Zaqueu? Levante a mão, por favor. Temos algumas pessoas, muito bem. Lucas 19, você chega em casa hoje, na hora que você puder, separe um tempo e peça o Espírito Santo para te falar, que ele vai te falar. Esse personagem tão singular. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, e estava ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira, um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me importa ficar em sua casa. Desceu, pois, com toda alegria, com toda a pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus irmãos? 3 coisas importantes nesse texto. Na introdução, nós queremos entender o seguinte: assim como Zaqueu, muitos hoje também estão procurando ter um encontro com Deus. E esses encontros, eles são buscados das mais várias circunstâncias ou lugares, pessoas, religiões. As pessoas estão buscando Deus em algum lugar, através de alguma pessoa, algum líder. E, na verdade, essas pessoas buscam porque elas, apesar de não terem todas as informações, elas têm uma coisa em comum: uma sede. Uma sede. Elas têm uma necessidade. Vocês já perceberam que muitas vezes nós temos um buraco dentro de nós? Pode ser aqui, ó, no estômago, é que você comeu algo que não fez bem. Parece que fica aquele negócio, um buraco aqui, fica corroendo. Azia, má digestão. E parece que tem um buraco aqui, não é? Pois é, aí você toma um remedinho e passa. Mas quando o buraco é na alma, não tem remédio. Quando o buraco é na alma, você não encontra um remedinho para colocar um calmante nessa alma. E aí, essas pessoas, e você pode ser uma delas, sai procurando respostas para preencher esse vazio. Zaqueu não era doente. Zaqueu não era um necessitado desempregado. Zaqueu não era uma pessoa sem família. Zaqueu não era uma pessoa insignificante. Zaqueu tinha família, Zaqueu tinha posição, Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha cultura, Zaqueu tinha influência, Zaqueu tinha tudo. Só não tinha a resposta. Onde encontrar? Então, a primeira coisa, essa introdução não é a primeira coisa. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é: gente sem resposta sai
à procura de resposta. Você já ouviu pessoas dizendo assim: eu já fui a todas as religiões. Nós já encontramos muitos assim. Eu já frequentei todas as religiões e não encontrei respostas. Porque a resposta que você precisa não será encontrada na religião. Porque religião mais religião é religião. E, por certo, o Zaqueu tinha bastante conhecimento religioso, porque ele era um judeu. Ele tinha conhecimento, por certo, também praticava alguns princípios religiosos, dava esmola. Possivelmente ele não ia na sinagoga porque não podia, porque ele era odiado e detestado. Não seria bem aceito na sinagoga por causa da sua posição. O seu nome significa justo, mas ele era conhecido como injusto. E ele não sabia, ele não tinha como ir lá na sinagoga. Mas ele tinha uma sede de ser amado. Eu penso, não está escrito nos comentaristas, eu penso que Zaqueu desejava urgentemente, ardentemente um abraço. Gente, você já viu como tem dia que a gente só um abraço resolve tudo? Não é verdade? Um abraço, um olhar e um elogio. Oh, que bom que você está aqui. Eu estava com saudade de você. Mas sabe o que Zaqueu recebia quando os olhares eram lançados sobre ele? Desprezo, indiferença, rejeição. E ele se sentia um germe. O texto diz que ele era pequeno em estatura, mas eu posso até pensar que essa pequenez era de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando nós nos sentimos pequenos, nós ficamos procurando um lugar para nos escondermos. Tamanha nossa insignificância. Mas Zaqueu queria conhecer Jesus, queria ver Jesus. E, de repente, o texto diz que ele está entrando. Mas, quando você lê Marcos, que Jesus cura o cego, a beira do caminho, Bartimeu, ele está saindo. Podemos perceber que tinha duas Jericós, a nova e a velha. Jesus está entrando em uma velha, em uma nova Jericó, e depois ele passa pela velha, ou vice-versa. Mas ele aqui, quando ele chega, ele encontra somente duas pessoas que o recebem, que o reconhecem, que o desejam, que o buscam de coração, um rico e um pobre. Veja, muitas vezes a gente pensa assim, Jesus não ama os ricos. Não é verdade. Jesus ama a todos. E aqui está um grande exemplo. Ele encontra um rico, odiado, e o ama. Ele encontra um pobre, rejeitado, e o ama. Jesus não tem acepção de pessoas. Ele olha para todos a partir do coração, não a partir da indumentária, não a partir do credo religioso. Ele olha a partir do coração. E quando Zaqueu ouve que Jesus estava chegando em Jericó, o texto diz que ele queria, outra versão diz que desejava, outra versão diz que ele procurava. E quando a gente entende que ele queria ver Jesus, é que ele tem uma atitude, eu quero ver.
Eu quero ver Jesus. E então ele vai. Quando ele chega, ele se depara com a multidão, ele se depara com dificuldades. Ele não consegue, porque Zaqueu, como personagem influente na cidade, como rico, olhava as pessoas, ele tinha sempre soldados romanos ao seu derredor para protegê-lo, porque ele, o líder, o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, era alguém como uma franquia. Me cite aí uma franquia famosa. McDonald's. Ele tinha uma franquia do McDonald's. Só que ele tinha uma franquia de Roma. Sabe quem é que mandava em todos os impostos de Jericó? Zaqueu. Naquele tempo se comprava uma franquia para se cobrar os impostos de uma determinada região. E qual era o lance? É quem dava mais para Roma. Por isso, há o conceito de que eles roubavam. Porque para se pagar aquela franquia, tinha que extorquir, tinha que explorar. Não podia atrasar, porque Roma não aceitava atraso. Então, os soldados romanos, ele tinha uma escolta, que andava junto. Então ele olhava as pessoas, apesar da sua estatura, de cima para baixo. Mas agora Zaqueu não consegue enxergar ninguém, porque Jesus está no meio da multidão. Mas ele queria ver Jesus. E o texto vai dizer o quê? Ele correu. Ele sabia o trajeto, ele conhecia o itinerário, ele correu e sobe a uma árvore. Irmãos, alguns comentaristas dizem que naquelas árvores tinha mais gente. Não era só Zaqueu. Porque a multidão era muito grande, vocês já viram que crianças e as pessoas mais jovens ou os mais, assim, extrovertidos, eles não têm dificuldade. Lembra aqui, quem aqui já, uma árvore na beira do campo de futebol? Tem um campo de futebol, tem um muro, eu já passei por isso. Sobe-se numa árvore e fica lá espiando o jogo. Zaqueu fez isso. Ele foi lá, correu, subiu numa árvore. Será que alguém falou com ele? Tente imaginar. Pense num personagem muito conhecido em Curitiba. Pensou? Não diga o nome. Está sendo tudo transmitido ao vivo. Não diga nome. Meu pai sempre dizia, pode denunciar todo mundo, mas não cite nomes. Pode dizer assim, meu pai uma vez chegou numa Câmara de Vereadores e disse assim, tem X pessoas aqui que estão tramando matar 20 pessoas. Mas quem é, seu João? Eu falei com o juiz e ele disse que eu posso denunciar tudo, menos falar nomes. Mas os nomes que eu tenho já estão na mão do juiz. Então, se uma dessas 20 pessoas morrerem, você sabe que você será chamado. Resultado, ninguém morreu. Por que não morreu? Porque o pistoleiro que foi contratado para matar o meu pai, chegou na cidade sem ser conhecido e começou a conversar com um e com o outro e descobriu que todos falavam bem do meu pai. E ele procurou meu pai e falou assim, seu João, estou vendo que todo mundo fala bem do senhor, porque alguém me contratou para matar o senhor. Já pensou? Alguém me contratou para matar o senhor. Mas eu não vou matar o senhor aqui, ó, vou dar o nome. Fulano que mandou matar, e ele me mandou matar esses 20 aqui, ó. Aí meu pai foi para o juiz. Bem, o Zaqueu não foi para o juiz, ele foi para Jesus, que é o juiz dos juízes. E aí ele sobe naquela árvore, e Zaqueu está ali olhando, porque ele quer, o texto diz que ele não quer conversar, o texto diz que ele quer ver. Ele quer ver. Irmãos, quando a gente está apaixonado por uma menina, a gente se contenta só de ver. A gente fica espiando, olhando. E a menina, quando está apaixonada pelo guri, ela só fica feliz só de ver.
A Sueli, quando a gente namorava, ela falava assim, eu falei assim, fala meu amor um pouquinho, ela disse assim, eu gosto de te ouvir. Mas é só de ver. Não é verdade, não é verdade. E eu sempre fui muito falante, e ela sempre foi muito ouvinte. O Zaqueu estava feliz só de ver Jesus. Mas Jesus conhecia. Então, primeira coisa, pessoas que desejam ser amadas, pessoas que desejam ser aceitas, elas buscam, elas correm atrás, fazem todos os sacrifícios. Mas o Zaqueu não sabia uma coisa, em segundo lugar, é que quando o homem revela um coração desejoso de se encontrar com ele, Deus toma a decisão de se encontrar com ele também. Quando Jesus, porque Jesus, ele é onisciente. Você está pensando que você está nessa cadeira, aí quietinho, talvez não tenha falado com ninguém ainda, mas Jesus conheceu você quando você saiu de casa, e talvez em casa, saindo de casa, você tenha dito assim, hoje eu vou lá, eu quero que Deus fale comigo, porque a coisa está assim, a coisa está assado, eu preciso de uma resposta. Pois é, Ele sabe quem você é, como você veio e o que você precisa. Ele sabe. E aí o Senhor Jesus está passando, irmãos, isso é fantástico. Tente imaginar uma multidão, que a gente não pode aqui mensurar com muita exatidão, mas uma multidão, muita gente, e Jesus no meio, e aquele povo apertando, apertando, de repente Jesus para. E olha para cima da árvore. O Zaqueu está lá com os olhinhos dele fitos em Jesus. É o Jesus, é o Rabi, é o Senhor. E aí o Senhor Jesus, quando está passando, ele para. E quando Jesus para, o que acontece com a multidão? Ela para também. O Zaqueu, tente imaginar, que já tinha medo de movimento público, agora uma multidão toda para debaixo da árvore que Zaqueu está. E aí o Senhor Jesus olha e diz assim, Zaqueu, como é que ele sabe o meu nome? Como é que ele sabe o meu nome? Jesus sabe o dia que você foi fecundado no ventre da sua mãe. Jesus sabe o dia que você nasceu. Jesus sabe o nome que você recebeu. Jesus sabe os sonhos que você gerou nesse coração. E olha e fala assim, Zaqueu, desce depressa. Essa expressão desce depressa é singular, por quê? Porque Deus tem pressa em abençoar você. Deus tem pressa em querer salvar a sua vida. Deus tem pressa em dar a você um significado. Deus tem pressa em dar a você um novo tempo, uma nova história. E o texto vai dizer que Zaqueu desce depressa. E o recebe com alegria. Bem, a história poderia terminar aqui. Porque é o que Zaqueu queria. A história poderia terminar aqui. Zaqueu vai querer ver Jesus. Jesus para e chama Zaqueu pelo nome. Fala, Zaqueu, eu quero ir na sua casa. Eu quero jantar com você hoje. Eu quero pousar lá na sua casa, Zaqueu. Irmãos, era tudo que Zaqueu gostaria de ter na vida. Jesus presente na sua casa. Mas sabe o que Jesus, que a Bíblia diz? Paulo, quando estava preso, e o carcereiro de Filipos, ele pergunta, senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E o Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Porque o plano de Deus não envolve salvar você, o Pedro, o José, o João, o André. Não, o plano de Deus envolve salvar a sua família completa. A sua família toda.
Se alguém aqui tem alguém da família que ainda não foi salvo, Deus quer te usar para salvar essa pessoa da sua família. E Deus foi, Jesus foi. Poderíamos então encerrar, só que tem um detalhe. A salvação não é só você ver Jesus. A salvação não é só você receber Jesus na sua casa. A salvação não é somente você fazer algumas coisas boas para Jesus, como oferecer um banquete. Não! Marta ofereceu também. A salvação, ela vem após você responder da forma certa aquilo que Jesus fala a você. Preste atenção. Salvação é uma resposta que vem de Deus, mediante a uma atitude do seu coração. E com essa atitude, pastor? Olha, Zaqueu diz assim: Senhor, isso lá na casa dele. Senhor, o Senhor está aqui e eu estou tão feliz. Olha, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se alguma coisa eu defraudei, a Bíblia em nenhum momento diz que ele era ladrão ou que ele defraudava. Isso era um conceito natural, cultural. Ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Sabe o que significa essa atitude, Zaqueu? Arrependimento. Não basta você reconhecer que é pecador. Não basta você reconhecer que teve um passado errado. Não basta você reconhecer que teve atitudes erradas. Não basta você reconhecer que precisa de Deus. Você precisa confessar e se arrepender. Porque o arrependimento é a chave que destranca o seu coração para Jesus entrar. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há transformação. Você pode gostar da igreja, você pode gostar dos louvores, você pode gostar de ler a Bíblia, você pode gostar de tudo, mas continuar do mesmo jeito. Não vai para o céu. O que leva uma pessoa para o céu é o que Jesus vai dizer na parábola dos perdidos. Hoje, a alegria nos céus por causa de um pecador que se arrepende na terra. A única coisa que a Bíblia diz que promove alegria no céu é arrependimento na terra. Então está na hora de você começar a pensar. Por favor, feche os seus olhos um minutinho. Comece a pensar quem você é. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos são pecadores. Todos são pecadores. Todos estão afastados de Deus. Todos. Mas o dom, o presente, a graça, o favor de Deus em Cristo Jesus nos alcança. Mas Ele nos dá vida eterna por meio de Jesus Cristo. E como é que a gente recebe Jesus? Arrependimento dos nossos pecados. E receber Jesus como aquele que pode perdoar os nossos pecados. E recebê-lo como Senhor e Salvador. Então Zaqueu fez isso. Pode abrir seus olhos, olha para mim. Zaqueu fez isso. Então veja, Zaqueu tinha sede, Zaqueu tinha fome, Zaqueu queria ser amado. Jesus encontra Zaqueu, Jesus o ama. Jesus quer estar com ele, Jesus quer celebrar com ele. E Jesus diz assim: hoje veio a salvação a esta casa. Porque este também é filho de Abraão. Veja, Jesus somente diz que Zaqueu é filho de Abraão quando ele demonstra que arrependeu-se. E ele confessa. E em terceiro e último lugar, as evidências que uma pessoa é salva é quando ela se desprende de tudo que antes era importante na sua vida.
Irmãos queridos, tem muita coisa que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida. Tem muita coisa que tem ocupado o lugar de Deus no nosso coração. Pessoas, cultura, dinheiro, posição. Mas Zaqueu, ele se despe de tudo isso. E diz: Senhor, eu vou dar metade. Aquele homem que era um avarento, agora está abrindo metade dos seus bens. Essa é uma evidência de alguém que foi salvo. Desprendimento. Senhor, eu quero agora, se houver alguém que eu tenha defraudado, eu vou devolver 4 vezes mais. Reconhecimento de erros e corrigi-los. Evidência de salvação. Uma pessoa salva não anda amargurada. Uma pessoa salva não carrega a amargura do passado no presente. Uma pessoa salva não carrega vingança. Uma pessoa salva não carrega dívidas que alguém tenha feito com ele. Uma pessoa salva não carrega no seu coração laços do passado, porque tudo se fez novo. Zaqueu abriu mão. Zaqueu se rende. E Jesus está aqui hoje. Talvez você seja um Zaqueu. Aos seus olhos, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu cumpro tudo direitinho. Zaqueu também era assim. Ele era conhecido como, aos seus olhos, como justo. Eu não faço nada errado, tudo certinho. Mas aos olhos de Deus era um perdido. Jesus amou Zaqueu. Ele te ama. E Ele quer te abraçar. Ele quer te perdoar. Ele quer declarar uma nova identidade na sua vida. Quem você é? Este agora é filho de Abraão. Olha a identidade. Este é agora filho de Abraão. Você gostaria de hoje receber uma nova identidade de Jesus e de ouvir dele assim: você agora Abraão significa Deus. É um tipo de Deus. Você gostaria de ouvir de Jesus hoje assim: você agora é meu filho. Fique em pé onde você está. Eu quero orar por você. Eu sei que foi com uma pergunta assim generalizada. É generalizada mesmo. Se você quer ser conhecido como filho de Deus, se posicione agora. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu quero. Agora preste atenção na minha última palavra. Jesus quer ver evidências. Né, filhinha? Vou chegar amanhã no trabalho, eu vou chegar com os olhos cheios de chama de fogo, eu vou chegar no trabalho, aquela pessoa que eu machuquei, eu vou pedir perdão, eu vou chegar na minha casa, aquelas confusões que eu arranjei na minha casa, eu vou colocar tudo em ordem. É assim que vai ser amanhã, porque agora eu sou um filho, uma filha do Pai Celestial. Tem alguém afastado da igreja aqui? Levanta a mão, onde você? Se você já foi membro de igreja e se afastou por algum motivo, levante a mão bem alto. Quero orar por você. Tem alguém? Não tem. Coloca as mãos assim. Amado Espírito Santo, pessoas que chegaram aqui sedentas de te conhecer, estão te conhecendo agora. Todo vazio, toda frustração, todo medo, toda rejeição, todo passado seja desligado e essas coisas sejam levadas para a cruz. Amado Espírito Santo, marca agora como um selo esses corações
como filhos amados do Pai. Fica com eles. Nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Deus abençoe.